A Noela Stravini tem 32 anos, sou médica. Se um dia eu fosse médica, eu nunca ia ser mãe, me deixou mais feminista. Porque aquela vida podia ser sua mãe, podia ser seu pai, você ia se dedicar um pouco mais. E eu acho que é isso, o mundo precisa ter mais empatia, sempre se colocar no lugar do outro. Bom, a Manuela Stravini tem 32 anos, sou médica endocrinologista, sou de Pouso Alegre, então nasci em Pouso Alegre, fiz minha faculdade aqui em Pouso Alegre, depois eu terminei minha formação em São Paulo, mas acabei retornando para cá. Meus pais são dentistas, então minha mãe é de São José do Rio Preto e minha mãe teve uma vida bem difícil, na verdade os dois tiveram. Minha mãe é filha de empregada doméstica, teve o pai assassinado com 40 dias, quando ela tinha 40 dias, e meu pai é de Poço Fundo, sempre trabalhou na roça, então eles tiveram que se esforçar muito para conseguir ser alguém, né? Não tiveram uma vida privilegiada. E então meu exemplo, né? Minha inspiração de trabalho, de garra, de determinação vem deles. Então tudo que eu tenho, minha base mesmo é todo o esforço que eles tiveram para chegar onde chegaram, para eu poder chegar onde eu cheguei, né? Eu sempre estudei em colégio particular, tive uma boa educação assim, em termos de estudo, eles sempre puderam me dar o melhor do que Pouso Alegre poderia oferecer, né? Tenho uma irmã, ela chama Gabriela, vai fazer 30 anos, e ela é um grude comigo, a gente é melhores amigas, com certeza. Minha infância foi bem tranquila, então, né, igual a gente falou, eu estudei em escola particular, minhas amigas de infância são as mesmas de hoje, então meu grupinho de amigas são as mesmas da infância. Eu competia natação pelo colégio, então foi meu esporte, assim, por muitos anos. A gente viajava o estado inteiro pra competir, eu fui até campeã mineira de natação. E foi dedicada ao estudo mesmo, então eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui mais de estudar. Então foi uma infância tranquila, nada muito de muitas emoções, não. Tem sim. Tem até relacionado ao que eu faço hoje, né? Que é a medicina. Quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu tive uma dor abdominal muito forte, uma dor na barriga muito forte. Só que eu nunca fui de demonstrar muita dor, então eu ficava mais quietinha e não ficava fazendo muito escândalo. E minha mãe levou no pronto-socorro para ver o que era. Só que como eu não demonstrava muito, a médica que me atendeu falou pra minha mãe levar no psicólogo, não no médico, eu tava inventando dor para chamar atenção para ela. E aí minha mãe sabia a filha que tinha, né, não comprou muita ideia. E aí levou em outro médico, resumindo, eu tava com uma apendicite aguda, precisei operar. E aí, assim, com 10 anos, depois daquele dia eu já pensei, foi uma coisa da minha infância que me marcou, porque desde aquele dia eu pensei que se um dia eu fosse médica, eu nunca ia desvalorizar a queixa de alguém, eu nunca ia duvidar da dor, né, de um paciente, porque aquilo lá me marcou muito e me feriu muito, né, duvidar do que eu tava sentindo. Então foi uma coisa que me marcou e que eu levei pro resto da vida, né, pra minha profissão. Como meus pais são dentistas, né, são da área da saúde, eu sempre quis fazer algo da área da saúde. Então a primeira opção era medicina, a segunda até era odonto, mas a dúvida ali não era tão grande não, era mais para medicina mesmo. Então toda a minha vida assim, de estudo, de colégio, foi dedicada para prestar um vestibular de medicina. Então eu sempre estudei para isso, então não teve muita dúvida. Tanto é que eu passei com 17 anos em 3 faculdades. Eu tive até que me emancipar para poder matricular, porque eu era menor de idade. Então, assim, a minha vida foi dedicada a passar no vestibular de medicina mesmo, não tinha muita dúvida, não. Quando, né, eu entrei aqui na faculdade, uma faculdade boa, só que eu sempre, como eu sou daqui, estudei aqui, fiz faculdade aqui, eu queria sair. Então, eu sabia que eu ia terminar a faculdade e queria ir para uma cidade grande, que eu pensava em São Paulo. Então, eu não queria qualquer lugar, eu queria ou Santa Casa, São Paulo, ou USP ou Unifesp, só servia isso para mim. Então, eu sempre me dediquei para passar em alguma dessas 3 residências.
E aí, no último ano de faculdade, que é o ano que o pessoal quer fazer tudo, né? Que parece que o mundo vai acabar, né? Nossa, eu quero curtir, eu quero ir em todas as festas. Eu até ia, mas menos do que as outras pessoas, porque eu precisava estudar, eu fazia cursinho por fora para poder passar nessas residências que eram mais difíceis. E aí fizeram tipo um motim pra mim falar que eu tava perdendo tempo. Assim, minha filha, você tá no último ano de faculdade, você tem que ir nas festas, vai acabar a faculdade aí, o que você vai ter feito? Você não vai passar nessas, porque ninguém passa nessas. Por que você tá fazendo isso? Você tá perdendo tempo. Eu fiquei, até mexia um pouquinho, mas eu falei, agora eu já comecei, eu vou até o final desse meu objetivo. E acabou que eu passei nelas. Então eu passei em Clínica Médica na Santa Casa de São Paulo e depois eu fiz endócrino na Unifesp. Então, foi uma coisa que me marcou, porque eu fiquei na dúvida, será que eu tô no caminho certo de me dedicar, de fazer um cursinho, de não ir nas CESs, todo mundo fala, nossa, nas CESs de medicina, né, e tudo mais, será que eu tô no caminho certo? Acabou que comigo deu certo, né, graças a Deus deu o final que eu queria, que eu me esforcei pra conseguir, na verdade. Olha, eu sempre acreditei em prevenção. Então, por exemplo, depois que você está com a doença, claro, tem que ser tratado, mas aí já é um passo à frente, né? Eu sempre acreditei num passo atrás, então prevenir. Então, né, perder peso, ter hábitos saudáveis, mudanças de estilo de vida, você fazer um exame, já começar a arrumar o que tem de alterado ali, né? Então eu acredito nisso, eu acredito que tudo que você puder fazer para melhorar os hábitos de vida, da mudança de estilo de vida sua hoje, pode definir tudo que você vai viver ali pra frente, né? Então eu sempre gostei mais dessa parte de hábitos saudáveis. Então desde acho que lá pro segundo, terceiro ano de medicina, eu já comecei a me interessar, e aí participava das ligas de endócrino, dos congressos, já ia na faculdade e já fui mais para esse caminho. As minhas professoras aqui eram maravilhosas, que era a Lídia, a Jussara, a Fátima, então eram pessoas boas que ensinavam bem, então eram pessoas inspiradoras, com certeza elas tiveram um toque ali nessa decisão, assim. Teve sim, quando eu fazia residência de endócrino na Unifesp, tinha uma paciente que ela chegou num feriado, ele bateu lá na porta, eu acho que a gente estava atendendo até, agora eu não vou me recordar se estava atendendo ou se eu fui lá para receber ela. Que ela tinha recebido um diagnóstico de síndrome de Cushing, uma doença super rara na endocrinologia, e que mandaram ela internar porque ela estava muito mal. E eu que estava por essa parte, eu ia ficar o mês inteiro naquela parte, e era uma paciente que tinha acabado de ter neném, então ela estava com uma criança pequena, e ela era jovem, ela era da minha idade. Então eu me identifiquei um pouco com ela. E um pouco não, bastante com ela. E aí, ela, na hora que a gente internou, era mais grave do que a gente pensava. Essa síndrome de Cushing era devido a um câncer que já tinha espalhado. E aí eu passei o mês inteiro dedicada a ela e correndo atrás de exame, que é SUS, né? Assim, você tem que se virar nos 30 ali para conseguir exame, para conseguir os medicamentos, para conseguir ajudar ela de alguma forma, e não deu tempo. Ela acabou falecendo, mesmo com todo o esforço da equipe, né? Ela acabou falecendo, paciente super jovem, com um filhinho. E aí eu fiquei muito frustrada, foi uma das maiores frustrações assim na minha carreira, porque foi uma paciente que eu identifiquei, eu queria ajudar de qualquer forma, e às vezes não tá na nossa mão só, né? Tá na mão de um sistema ou da própria gravidade da doença do paciente. E aí depois passou um tempo, a ouvidoria do Hospital São Paulo me chamou, falando que abriram, eu não sei nem como que fala, um processo ali que tinha o meu nome. Eu fiquei mais chateada ainda, mas poxa vida, né? Eu me dediquei tanto, né? Por que tá me chamando na ouvidoria, né? E quando eu cheguei lá, na verdade, era a família me agradecendo por tudo que eu tinha feito. Então, por mais que não tenha dado certo, foi gratificante, porque pra gente ver que na medicina, às vezes, não é só a cura, né? Não é só chegar ali num resultado bom. Às vezes, todo o acolhimento que você faz, todo o processo que você fez pelo paciente de tentar ajudar já é o suficiente para acalentar um pouco a dor da família, né? Então, essa história me marcou. E eu acho que tem uma cultura, assim, no nosso país, do médico tá num patamar muito, muito acima, assim, médico aqui e o restante aqui, né? O paciente aqui. E eu acho que quanto mais proximidade a gente tem, né, do paciente, até melhores resultados você consegue, do paciente ver que você tá entendendo o que ele quer e acolhendo a dúvida, a queixa dele, eu acho que flui
até melhor. A gente tem que parar de ter esse patamar acima aí do que o médico tá aqui e o restante tá aqui. Isso não existe mais, né? Já passou, né? Já deu. Hoje em dia, eu acho que pós-pandemia, as pessoas começaram a se preocupar mais e procurar mais endocrinologia, por dois motivos. Um, porque ninguém mais quer ser grupo de risco, né? Que é obesidade, diabetes, então ninguém quer fazer parte desse grupo. E segunda coisa é que as pessoas deixaram de procurar atendimento médico nesses 2 anos. Então elas ficaram mais em casa, comendo mais, se cuidando menos, fazendo menos exames. E aí a saúde foi deixando de lado, né? Nesses 2 anos. Então as pessoas estão querendo retomar, tanto na vida saudável, perder peso, organizar exame, né? Organizar o diabetes, a tireoide. Então as pessoas voltaram a se preocupar com a saúde e principalmente na minha área, que foi a área que mais teve ênfase aí durante a pandemia, né? Então, pós-pandemia, eu achei que cresceu muito essa minha parte. A parte cultural, primeira coisa, a parte cultural mexe muito, porque se a gente tá feliz, a gente vai comemorar comendo. Se a gente tá triste, a gente vai comemorar comendo. Então, tem muito dessa fome emocional, né, também. Se a gente, tudo de comemoração gira em torno de alimento, gira em torno de comida, a parte emocional gira em torno de comida. Então essa parte mais psicológica, eu acho que o paciente tem mais dificuldade de ultrapassar e de passar por cima para poder seguir em frente. Eu acho que essa é a maior dificuldade do paciente hoje em dia. Hoje eu trabalho de segunda a sábado aqui no consultório. Antes eu estava até dando aula em Alfenas, eu saí por conta da rotina que não estava cabendo mais. E ainda eu chego em casa, ainda tem filho para cuidar, tem marido para dar atenção. Então, hoje mesmo eu vou dar aula online para um laboratório. Então, 90%, infelizmente ou felizmente, é dedicado ao trabalho, né? E o pouquinho que sobra para dar atenção lá em casa. Então, meu dia é isso. Olha, ser mãe me deixou mais feminista, mais entendendo a causa do feminismo. Porque a gente percebe que a mulher não é valorizada de jeito nenhum quando a gente se torna mãe. Eu ainda tenho uma rede de apoio boa, o meu marido não divide, ele realmente faz tudo que tem que ser feito como pai, como marido. Então eu sou privilegiada nesse aspecto. Mas eu fiquei pensando muito em quem não é. Tem muitas mães que, né, cuidam dos filhos, tem que trabalhar, ainda chegar, cuidar da casa e fazer janta pro marido que tá lá no sofá sem fazer nada. Então, assim, a mulher realmente tem que ser valorizada e tem que ganhar mais e tem que ter uma rede de apoio boa, porque não é fácil, de jeito nenhum, não é fácil. Eu acho que, assim, ser mãe é mais difícil que qualquer plantão que eu já tenha dado na vida, mas também é o mais gratificante, né? Porque a recompensa vale muito mais do que qualquer outra coisa que eu já tenha feito também. Sinceramente, eu acho que eu já realizei todos. Assim, claro, né? Em questão material, as coisas vão fluindo de acordo com a gente vai se dedicando e trabalhando. Mas profissionalmente, hoje eu tenho uma agenda boa, tenho uma agenda cheia, com pacientes muito bons, muito fáceis de lidar. Sou reconhecida, tanto é que você me chamou para dar entrevista, né? Porque me chamou, né? Te chamou a atenção. E pessoalmente eu tenho um marido muito bom que divide tudo comigo, que é meu amigo, meu parceiro. Eu tenho um filho saudável, uma filha dentro da barriga também saudável. Então, pessoalmente também eu sou muito realizada. Então, hoje, assim, de pessoal profissional, eu me sinto completamente realizada. Não tem nada que eu sonhe que ainda não se realizou. Tem. Se eu pudesse dar um conselho para quem já está fazendo, estude. Pode aproveitar nas festas, mas estude bastante. Porque você vai lidar com vidas. Eu já dei aula, eu percebo que as pessoas ainda não têm, os alunos ainda não têm a maturidade da responsabilidade que é ser médico. Então, e essa maturidade vem vindo com o tempo. Então, se as pessoas já conseguissem entrar com um pouquinho desse conceito que você vai lidar com vida, que aquela vida podia ser sua mãe, podia ser seu pai, você ia se dedicar
um pouco mais para fazer um curso melhor, né? Levar mais a sério para você poder exercer uma profissão que é tão importante e é de um nível muito sério, né? Você lidar com a vida de alguém que é o pai de alguém, que é o filho de alguém. Então, levar mais a sério o curso mesmo, porque eu vejo que hoje em dia nem é todo mundo que queria estar lá, às vezes está porque o pai pressionou, nem gosta do que está fazendo. Então, levar mais a sério, porque não é qualquer coisa, né? Não é uma coisa que tem consequência, né? Tem consequência para alguém se você não fizer bem feito hoje. Eu acho assim, ainda é uma profissão valorizada, sim. Muitas vezes pode até ganhar mais que outras profissões, mas eu acho que já foi mais. Hoje em dia você tem que querer e tem que gostar. Porque se você fizer só por dinheiro, você vai ficar frustrado. Não é bem assim, não é igual antigamente, que tinha aquele único médico da cidade, o médico da família, que ganhava muito. Hoje em dia não é assim, tem muito médico e vai ter cada dia mais. Então, você precisa ser bom, você precisa se esforçar, você precisa ter uma formação boa, se diferenciar, porque senão não tem essa repercussão financeira astronômica que as pessoas pensam, não. Hoje em dia não é mais assim, podia ser antes, mas hoje em dia não é, porque tem muita faculdade, né? Vai formar, só que em Pouso Alegre são 2 faculdades, então vai começar a formar muita gente. Então, se você não se diferenciar por ter estudado bem na faculdade, ter feito uma formação boa, não vai ter para onde correr, não. Eu acho assim, por exemplo, a residência de clínica médica da Santa Casa é uma residência muito, muito puxada em termos até psicológicos, porque, por exemplo, é um público, se a gente for pensar que em Pouso Alegre a gente é muito privilegiado, a gente está num estado muito rico, numa região muito rica, que é o sul de Minas, e aí quando você vai para uma Santa Casa, por exemplo, você pega um público que é o pessoal que mora embaixo do Minhocão, a Cracolândia, os refugiados, a prostituição que está ali perto. Então, primeira coisa, zero preconceito, é você tratar todo mundo igual, né? Porque ali você vai ver de tudo, você vai ver história de tudo quanto é jeito, diferentes culturas, diferentes classes sociais, então sem preconceito nenhum, e encarar que é uma coisa passageira, né? Vai ser difícil, vai ser muito difícil, a carga horária, o residente ganha pouco, trabalha muito, mas é uma ponte, né, de uma boa formação para você colher os frutos depois, né? Pra você ter uma vida mais tranquila depois. Então, é uma coisa passageira e você tem que aproveitar tudo de melhor que você tem ali para te oferecer naquela boa escola, né? Naquele bom hospital. Saúde. Então, assim, um dia que eu tô aqui no consultório que eu vejo que os pacientes tiveram saúde, então melhoraram peso, melhoraram o exame, melhoraram o diabetes, controlaram uma tireoide, já me deixa feliz. Chegar em casa, saber que meu filho tá lá saudável, pulando em cima da mesa, caindo do sofá, meu marido com saúde, meus pais com saúde, ponto. Porque aí eu estando em paz com as coisas fluindo ao redor da saúde, eu acho que todo o restante flui, né? Porque a gente consegue trabalhar melhor, viver melhor, passear mais. Então, saúde é a primeira coisa que me deixa feliz. Então, uma mensagem que eu gostaria de deixar, né, em geral, para as pessoas terem mais empatia, principalmente com as mulheres, com as mães, né? Ter mais empatia com o próximo, sem se colocar no lugar do outro, independente de você ser médico ou não. Na parte da medicina, por exemplo, você se colocar na queixa do paciente, às vezes aquela queixa para você não é tão importante, mas para o paciente é. E eu acho que é isso, o mundo precisa ter mais empatia, sempre se colocar no lugar do outro para as coisas poderem fluir melhor. Eu definiria assim, uma eterna busca de evoluir, de aprender, de crescer. O amor do meu primeiro e único e último amor da minha vida. Tudo. É o que move minha vida. É outra coisa que move minha vida também. É estudar e aprender cada vez mais.
Ah, é a melhor área da medicina que consegue prevenir e tratar grande parte das doenças aí hoje em dia. Nossa, não, sempre, não pode parar. Tem que sempre estudar, em qualquer área que esteja, sempre estudar. Uma eterna evolução. Ah, tudo também, né? No, família é a base, meu alicerce. Deus é o resumo de tudo isso. Sem Ele, sem a fé, né? Sem Deus, nada disso teria acontecido, nem para minha família, nem profissionalmente, nem nada. É o que move a vida de todos, né? A Noela Stravini tem 32 anos, sou médica. Se um dia eu fosse médica, eu nunca ia ser mãe, me deixou mais feminista. Porque aquela vida podia ser sua mãe, podia ser seu pai, você ia se dedicar um pouco mais. E eu acho que é isso, o mundo precisa ver mais empatia, sempre se colocar no lugar do outro.